Muito obrigada. Queria começar por cumprimentá-lo e cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças. E eu começava já por uma primeira pergunta, porque realmente houve uma decisão aqui, quando aprovamos o orçamento para 2021, e a decisão foi pegar numa autorização de despesa que existia num mapa e que dizia respeito ao Fundo de Resolução, e foi passar a autorização para zero. E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro me explicasse, quando aqui há bocadinho respondeu uma pergunta a dizer nem sequer se me afigurou possível que houvesse qualquer impedimento a uma autorização para que o Fundo de Resolução vá pedir um empréstimo para fazer essa mesma despesa. Eu gostava de perceber qual é o efeito prático que o Sr. Ministro imagina que possa ter tido a decisão do Parlamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar, não sei se percebi a sua questão, mas o que havia não era bem uma autorização de despesa, pelo menos formalmente é considerada uma dotação orçamental, não é bem uma autorização de despesa. Agora, ou seja, o que havia é uma dotação prevista que dava enquadramento no orçamento a esta operação. A lei do Orçamento de Estado não previa qualquer impedimento a que fosse feita esta operação. Se for ver as normas do Orçamento de Estado, não há nenhuma norma que diga, aliás, em anos anteriores até houve normas que limitavam a capacidade que o Estado poderia ter emprestado à Fundo de Resolução. Mas, neste contexto, na norma do Orçamento de Estado, portanto, quando conhecemos, não há nenhuma norma que diga que e tal não seja possível. O que o Parlamento, na altura, fez foi, em que o PSD depois aprovou a proposta do Bloco de Esquerda, foi onde havia uma dotação, essa dotação passou a ser zero. E, portanto, mas isso o Parlamento, e é importante, depois podemos discutir também essa dimensão, o que é que fica, qual é que é a autorização dada pelo Parlamento ao Governo na execução do orçamento e depois qual é que é a margem do Governo na execução desse orçamento. E depois isso é um outro tema, é uma outra discussão. Sr. Ministro, para que é que servem as dotações orçamentais? Se for ver a lei de enquadramento orçamental, o que o Parlamento, e que fica condicionado à autorização do Parlamento, é o Parlamento aprova uma dotação global de dotação de despesa global para financiamento por receitas do Orçamento de Estado para o ano seguinte, e isso aí não pode ser, essa dotação global, não por entidade, não pode ser alterada, portanto, isso aí é a parte de financiamento do Orçamento de Estado fica inscrita no Orçamento e é um bolo global que fica definida por área governativa, fica claramente inscrito. Por outro lado, e adicionalmente, o Parlamento autoriza um limite de endividamento ao Estado com base no financiamento do Estado, e isso também há uma norma específica no Orçamento que permite, que limita o montante em que o Estado se pode financiar. Portanto, na sua maneira de ver as coisas, o Parlamento não tem nenhum tipo de responsabilidade, nem o Orçamento, nenhum tipo de normas que tenham a ver com despesa. Tem uma previsão de receitas global, por finalidade governativa, e depois tem uma autorização de endividamento. É isto? Não, e ao que a lei de enquadramento orçamental, repare, eu estou a referir-me ao que a lei de enquadramento orçamental estabelece, não estou a fazer uma interpretação minha. A lei de enquadramento orçamental... Até o Sr. Ministro está a perceber o humor daquilo que está a dizer, não é? Porque sabe tão bem como eu que não é assim. Não, mas o que estou a referir é que eu estou a dizer, ao longo do ano, como calculo, a gestão do orçamento de um país é algo extremamente complexo, não é? E, portanto, a gestão do orçamento implica várias alterações orçamentais que são feitas ao longo do ano, porque nunca poderia ficar tudo pré-determinado a 30 de novembro, quando a Assembleia, naquele momento, aprova o Orçamento de Estado, porque uma sociedade e uma economia é algo extremamente complexo, um conjunto de necessidades e de imponderáveis que são precisas correr, e que um orçamento, como aliás, não estou a falar apenas do Estado português, estou a falar de orçamentos de outras entidades públicas, de governos regionais, de câmaras municipais, de entidades do setor privado, não fica tudo pré-determinado a 31 de novembro. Um orçamento é algo que tem que ser gerido, por isso que há algo que é a execução orçamental durante o ano, que é para ir acomodar as diferentes necessidades que decorrem de execução de contratos, de necessidades novas que foram identificadas, de necessidades que são preciso de resolver, e isso implica alterações de previsões de despesa em determinadas áreas, por reforço de outras, e isso acontece frequentemente.
portanto, do seu Mas ponto... eu lhe posso dizer que todos os anos, tem havido nos últimos anos, cerca de 400 alterações orçamentais por ano que alteram o orçamento inicialmente previsto na Assembleia Orçamental. Que o Sr. Ministro tem uma visão bastante discricionária dos seus poderes de execução orçamental, eu não tenho dúvida nenhuma, não precisa de me estar a falar para uma convertida. O que eu volto a perguntar, a decisão que foi tomada aqui no Parlamento não tem nenhum efeito prático, é isso que o Sr. Ministro está a dizer? A decisão feita pelo Parlamento, na altura, criou um incidente. Houve um incidente que foi, criou, por outro lado, o Governo teve que encontrar formas de resolver esse incidente. Há um plano, teve de encontrar, tranquilizar as instituições internacionais, particularmente o BCE, foi necessário esclarecer. Houve também necessidade de tranquilizar os financiadores do Estado português, e imediatamente devemos dar um conjunto de justificações ao longo destes meses todos, agências de rating com quem temos reuniões regulares sobre o financiamento, que são agências que são importantes para o financiamento do Estado português. Houve também junto do setor financeiro e a necessidade de tranquilizar o setor, imediatamente garantir que a estabilidade do setor financeiro, porque isto que estaria em causa o incumprimento de um contrato que poderia colocar em causa a credibilidade do Estado português e a estabilidade do setor financeiro, e nessa fase foi o tal que já referi várias vezes hoje, houve necessidade de uma primeira fase, depois houve necessidade de encontrar a forma de resolver a questão, ou seja, houve forma de encontrar o valor de empréstimo que estava previsto junto dos bancos não era este, era um valor diferente, um valor que tinha sido inicialmente ponderado com os bancos e com os principais bancos portugueses era um valor diferente, houve possibilidade de encontrar uma forma de solução para resolver esse problema e de enquadrar orçamentalmente esse empréstimo que foi feito junto dos bancos. Portanto, foi necessário encontrar uma forma de arranjar uma solução para o problema que tinha sido criado. Sr. Ministro, E que não era óbvio à partida como é que seria resolver. E nós encontramos, conseguimos resolver um problema que tinha sido criado. Eu já percebi, Sr. Ministro, eu já percebi qual é o seu ponto de vista. Eu quero apenas perceber qual foi o efeito prático da decisão. O efeito prático foi este que estou aqui a referir. Houve uma primeira fase, uma fase em que foi preciso evitar um incidente e um problema sobre o setor financeiro, que foi criado, e foi necessário, nessa altura, fazer um conjunto de esclarecimentos e de garantias e de compromissos que iríamos conseguir assegurar o cumprimento de um contrato e a credibilidade do Estado português e a estabilidade do setor financeiro. E numa segunda fase foi preciso encontrar, junto do setor financeiro, disponibilidade para fazer um empréstimo bastante mais elevado do que estava inicialmente previsto e, por outro lado, foi preciso encontrar a solução que permitia assegurar a inscrição no orçamento do Fundo de Resolução desse empréstimo. E isso foi um problema que foi criado na altura, encontrou-se uma solução que, à partida, não era fácil de encontrar. À partida não era tão difícil assim, aparentemente, porque, repare, no dia, se eu bem me lembro, o seu partido classificou esta decisão de bomba atómica. Classificou-a, aliás, de forma bastante pública, porque, para além destas classificações, tivemos aqui episódios, se bem se lembra, a que não foi alheia a alguma pressão. Eu lembro-me, por exemplo, que os deputados do PSD da Madeira conseguiram mudar o sentido de voto e depois regressar ao sentido de voto inicial, numa espécie de operação relâmpago, a que eu não imagino que o Partido Socialista tenha sido alheio. Da mesma forma, o deputado do Chega, se bem se lembra, conseguiu ter não 2, mas 3 sentidos de voto diferentes. Teve um à noite e, nas duas votações que houve de manhã, teve 2 diferentes. Portanto, a situação estava bastante dramatizada. Eu creio que se o Governo tivesse dito isto, no fundo, não vai ter nenhum significado, a não ser substituir um empréstimo do Estado por um empréstimo dos bancos, eu creio que se teria poupado alguns episódios que me parecem a todos os títulos lamentáveis. Mas há um argumento, de facto, a que eu fui sensível, ainda antes dele ter sido esgrimido, porque, se bem se lembra, o CDS absteve-se, não votou a favor. E não votou a favor porque, de facto, os contratos são para cumprir. A questão que se me colocava era se o contrato estava a ser ou não cumprido. E o que eu gostava de lhe perguntar é se, depois de ler o relatório do Tribunal de Contas, já conseguiu concluir que, de facto, a Lone Star não estava a cumprir o contrato. Em relação à questão que colocou sobre, na altura, e sobre a intervenção que houve na altura, não, foi um incidente que foi criado, criou um problema,
também quando há uma alteração feita no Parlamento em que pode ser interpretada como não querendo cumprir um contrato com esta natureza e com esta dimensão, pode criar, e como criou, uma grande incerteza sobre o que queria acontecer. Portanto, foi necessário, foi extremamente importante esclarecer essa questão. Agora, o Tribunal de Contas, na auditoria que faz, centra a sua auditoria na avaliação e da execução por parte do Fundo de Resolução do seu contrato, levanta um conjunto de questões mais procedimentais e levanta um conjunto de questões que o Fundo de Resolução procurou aqui também responder e na altura e no contraditório sobre a questão das necessidades de capital e como é que isso era identificado. Já foi amplamente discutido isso e que o Fundo de Resolução diz que quem tem claramente como é que se encontra as necessidades de capital, faz um acompanhamento muito exigente, como foi referido ao longo do ano, do acompanhamento e execução do contrato, e isso tem sido aqui discutido nestas audições. Havia a questão de como é que se identifica a questão da chamada de capital, foi também esclarecido e até disponibilizado o documento do BCE em que é feita essa validação, e isso o Fundo de Resolução já deu o esclarecimento que poderia, nesse âmbito, sobre questões levantadas pelo Tribunal de Contas à atuação do Fundo de Resolução. Agora podia-me, se permitisse, se pudesse responder aqui ainda a uma questão que foi colocada o Sr. Deputado do PCP, mas eu se calhar respondo quando ele... tal e tal. Foi o Sr. Deputado Duarte Alves, qual é que era o montante que, neste contrato de empréstimo, que a Caixa Geral de Depósitos, o limite máximo, não é, que está previsto, que não tem que ser acionado todo, é de 131 milhões de euros, portanto 27% do montante global. Igual, portanto, neste caso, ao montante do BCP. Portanto, tem a ver com a importância relativa destes bancos nas contribuições para o Fundo. Eu pergunto-lhe isto porque o Tribunal de Contas é bastante explícito. Diz, não tem sido devidamente cumprida a obrigação do novo banco reportar a informação sobre a execução do acordo de capitalização contingente, e explica porquê, e depois diz, não foi apresentada a demonstração do cálculo do déficit de capital do novo banco, que o Fundo de Resolução tem o dever de exigir nos termos do CCA. O que eu pergunto é se o Governo, que foi tão zeloso no cumprimento dos contratos, aliás, eu lembro-me do Sr. Primeiro-Ministro dizer contrato assinado é contrato honrado, se não acha que também devia fazer esta exigência ao novo banco. Podia repetir a parte final? Sim. Se não acha que também devia exigir ao novo banco que cumprisse o contrato. Sim, o Fundo de Resolução... Ou se o fez, ou se em algum momento alegou incumprimento. O Fundo ao Governo a indicação ao Governo que respondeu também neste âmbito ao Tribunal de Contas, dando conhecimento da informação necessária para garantir que estava a ser cumprido as recomendações. Mas o Tribunal de que passariam a ser cumpridas ou de que tinham sido cumpridas? Eles esclareceram o que é que havia, o entendimento em que é que teriam cumprido das recomendações e as questões que tinham sido levantadas da forma como tinham cumprido, e aquilo em que poderia haver questões do Tribunal de Contas, como é que estavam a resolver as questões adicionais que o Tribunal de Contas tinha levantado e como é que tinham sido dirimidas e resolvidas pelo Fundo de Resolução. E foi nesse sentido e nesse pressuposto também do cumprimento das recomendações do Tribunal de Contas que também o Governo autorizou que o Fundo de Resolução fizesse um empréstimo do setor bancário. Da parte do que toca ao Governo, a questão mais procedimental colocada pelo Tribunal de Contas, a atuação do Governo tinha a ver com o registro, não em contas nacionais, mas em contabilidade pública de ver, é uma questão meramente... Já iremos às recomendações ao Governo. Eu agora ainda estou nas recomendações ao novo banco e ao Fundo de Resolução. Já percebi que para a frente considera que as coisas estão corrigidas. O que eu pergunto é, para trás, considera que estes incumprimentos estão sanados? As questões que foram levantadas tinham a ver questões, nomeadamente com a forma como a informação e a regularidade e os prazos com que a informação era distribuída. O Fundo de Resolução disse que a informação que nos disseram é que no âmbito desta transferência que está aqui agora a ser questionada, que o Fundo de Resolução, na informação que deu é que, no seu entender, tinha cumprido as orientações e as recomendações do Tribunal de Contas. E, nesse sentido, é que havia ali questões sobre o passado que o Fundo de Resolução esclareceu,
e esclareceu ao Tribunal de Contas, no seu contraditório, sobre as questões que tinham sido levantadas. Esclareceu também o Fundo de Resolução, e estou a falar aqui numa atuação do Fundo de Resolução e da resposta do Fundo de Resolução e não um diálogo sobre o Governo. Portanto, tem essa... Quem poderia responder de forma mais clara a essa questão teria sido o próprio Fundo de Resolução, mas o Fundo de Resolução o que nos diz é que, neste momento, agora que está no âmbito da solicitação que fez agora de autorização de empréstimo ao Governo, que tinha adequadamente cumprido aquilo que tinha sido um conjunto de recomendações que tinha referido, tinha cumprido o Tribunal de Contas. Eu não tenho dúvidas de que para o futuro Sim. as recomendações vão ser cumpridas e também sei que quer o Novo Banco, quer o Fundo de Resolução discordam das conclusões e que em sede contraditório exprimiram as suas discordâncias. Contudo, o Tribunal de Contas, mesmo tendo analisado as discordâncias, manteve as reservas que tinha. O que eu pergunto é se o Governo considera que estes incumprimentos que foram detectados no relatório do Tribunal de Contas, em relação ao passado, porque o que o Tribunal de Contas diz, e é preciso nós percebermos isto, é o Fundo de Resolução e o Governo cumpriram aquilo que estava acordado no mecanismo de capital contingente e o Novo Banco, num caso o Novo Banco não cumpriu e no outro o Fundo de Resolução não fiscalizou aquilo que devia ter fiscalizado. O que eu pergunto é se o Governo vai, em algum momento, arguir estes incumprimentos ou vai considerar que está tudo sanado. Quem cabe e quem tem a responsabilidade da execução do contrato é o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução entende que, no âmbito desta operação, procurou respeitar um conjunto de recomendações identificadas pelo Tribunal de Contas e que as questões que tinham sido levantadas anteriores, uma parte eram questões procedimentais e que tinham sido, depois no momento das transferências anteriores, tinham sido adequadamente consideradas, e que havia ali uma outra questão relevante, que era como é que se considerava globalmente as necessidades de capital e como é que se avaliava essas necessidades de capital. O Fundo de Resolução deu a sua resposta e a resposta que dá é que há uma autoridade, como o Novo Banco depende diretamente do Banco Central Europeu, que tem a obrigação de avaliar com todo o rigor quais são as necessidades de capital e os rácios de capital do banco, e o Fundo de Resolução obteve essa informação junto do BCE, disponibilizou essa informação e da informação que recebeu do BCE sobre a identificação dessas necessidades de capital. O Fundo de Resolução identificou um conjunto de questões que achou inadequadas no âmbito da execução do contrato, que levantou, suscitou, e para isso, nesta operação, deduziu, face ao valor inicialmente previsto, solicitado pelo Novo Banco, deduziu-se cerca de 170 milhões de euros e, portanto, foi no âmbito de uma análise rigorosa e exigente do contrato, procurou fazer essa, e isto que lhe estou a transmitir, é a informação que nos foi veiculada pelo Fundo de Resolução. Eu sei que sim, mas essas questões do Fundo de Resolução não têm a ver com as questões que são levantadas pelo Tribunal de Contas, são outras questões diferentes, embora pertinentes, e que o Fundo de Resolução, do meu ponto de vista, fez muito bem em levantar. Falou-nos aqui das recomendações, disse que já tinha cumprido uma das recomendações, que tem a ver com a contabilização da despesa, e a outra, tanto quanto me lembro, que é que diz respeito aos conflitos de interesses, disse que estava a ser ponderada, imagino eu, com o Fundo de Resolução. É isto? Essa tem que ser ponderada, e eu recordo que na altura, na legislatura anterior, o Governo tinha, o Governo, que é liderado pelo mesmo Primeiro-Ministro, tinha já na altura feito uma proposta de reforma da supervisão do sistema financeiro que tinha essa dimensão, procurava separar de forma para evitar conflitos de interesses nessa avaliação. Entretanto, na altura, houve um conjunto de questões que foi suscitadas e na altura no Parlamento não se conseguiu ter também o tempo suficiente, porque entretanto a legislatura terminou, para concluir o processo de aprovação dessa reforma. Mas tinha sido uma reforma em que também tinham surgido, entretanto, no debate público e da posição dos diferentes intervenientes, suscitados um conjunto de questões sobre essa reforma. Estamos agora na fase de reflexão sobre essa recomendação do Tribunal de Contas, era algo que o Governo já tinha também ele próprio anteriormente ponderado e suscitado essa questão, até tinha proposto aqui ao Parlamento uma reforma que iria no sentido de resolver exatamente essa questão colocada agora pelo Tribunal de Contas, e é uma questão que temos que ponderar e como reformas num setor com esta sensibilidade têm que ser feitas com ponderação, ouvindo
os diferentes stakeholders, os diferentes, não só consultando também o próprio, articulando também com o próprio Parlamento, quem cabe em última instância fazer a aprovação de uma reforma dessa magnitude, consultando também os diferentes entidades e reguladores que atuam nesta área. Portanto, é algo que tem que ser feito com devida ponderação e é isso que está a ser feito. Disse também aqui, e eu acho que esta questão é importante, porque a questão dos prémios tem sido abundantemente discutida, disse que espera que o novo banco esteja focado a ter resultados positivos a partir de agora e que não seja precisa uma nova injeção. Contudo, o Presidente do novo banco, o Dr. António Ramalho, disse-nos aqui, deixou bem explícito, que receberia prémios no futuro, que têm a ver com a sua performance agora, porque estava a cumprir os objetivos. E o que eu lhe ia perguntar é, apesar da sua esperança de que o novo banco esteja focado em ter resultados positivos, se está ciente de que os resultados que são esperados e os objetivos e os incentivos que estão instalados no novo banco, pelo menos até agora, não tinham a ver com ter resultados positivos. E tanto assim é que os resultados foram negativos, os prejuízos foram avultados e ainda assim a administração vai receber prémios porque cumpriu os objetivos. E achamos que esses prémios são inadequados e partilhamos da posição também do próprio Fundo de Resolução que esses prémios não são adequados. Num banco que está com as condições que teve até 2019 e 2020, como referiu, com as condições que teve, com os resultados que teve, com as necessidades de apoio do Fundo de Resolução que teve, não nos parecem de facto adequados que sejam previstos prémios nessas condições. Pois, mas aparentemente para os acionistas do novo banco os prejuízos eram esperados e as injeções de capital também eram esperadas. O que eu pergunto é como é que é possível elas serem esperadas para o acionista e não serem esperadas para o acionista minoritário e para o responsável por fazê-las, que é o Governo de Portugal. Quem acompanha a execução do contrato é o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução entendeu que esses prémios não eram adequados. No âmbito da execução desse contrato, entendeu que esses prémios não eram adequados, fez deduzir esse valor ao efeito que recolher na chamada de capital, porque achou que esses prémios não eram adequados. E, portanto, nesse sentido, o Fundo de Resolução já expressou também sobre essa matéria e o Governo concorda que não são de todo adequados o pagamento de prémios nestas condições, mas no âmbito da execução do contrato fez deduzir esse valor. Deixe-me fazer perguntar assim, e ela tem um lado de provocação. Imagino que tinha assinado um contrato que é um CCA, um mecanismo de capital contingente, e de certo modo até assinou. E há uma parte, e ele prevê que possa ser possível injeções de capital do Fundo de Resolução para o novo banco até 3.890 milhões de euros. Uma das partes que assina este contrato está à espera que estas injeções sejam feitas e até permeia os administradores que tenham uma gestão que conduza a estas injeções. A outra parte está à espera que este mecanismo não seja acionado e que estas injeções não sejam precisas. Aos dias de hoje, quem é que acha que negociou bem o contrato e quem é que acha que acertou bem nas previsões contratuais? Eu podia só concluir a sua parte final? À luz do que se sabe hoje, que é que já vamos em 3 mil milhões a caminho de 3.500 milhões, quem é que acha que negociou bem este contrato? Sim. Conseguiu prever bem as suas consequências? Eu recordo que também que nas previsões base que foram feitas na altura, o cenário central da Comissão Europeia não é um valor muito diferente do que refere, não é? O cenário central que era na altura previsto, não é? Também chama a atenção que estamos a falar da execução de um contrato e que tem as suas implicações e, portanto, que tem que haver procurar que as diferentes entidades a quem cabe executar este contrato fazem com o maior rigor possível, mas do contrato resulta um conjunto de consequências, não é? Que é preciso enquadrar. Agora, há aqui uma dimensão importante que é o Governo entende que, e partir da posição da Fundo de Resolução, que o pagamento de prémios não é adequado e muito menos adequado é imputar esses prémios às chamadas de capital e, portanto, nesse sentido,
esse valor foi reduzido da transferência. Estamos a falar aqui de um setor que é um banco que tem 26 mil milhões de euros de depósitos, 25 milhões de euros de crédito concedido, de 1,4 milhões de clientes. É muito importante que este banco, que é um banco muito importante na sociedade portuguesa e na economia portuguesa, é muito importante que este banco agora passe a tenha um desempenho positivo, que tenha resultados positivos e que não crie, e que a partir de agora não haja mais necessidades de chamadas de capital. Quem decidiu fazer aquilo que já foi qualificado nesta comissão por uma capitalização por fases não fui eu, foi o seu governo. Portanto, certamente que terá avaliado bem as consequências e o dano que isso poderia causar. Perguntava-lhe uma última coisa, porque o controle público e a possibilidade do controle público do banco sempre foi defendida pelo PCP, já ouvi também o PSD agora a defendê-lo. O que eu gostava de perguntar é, nós sabemos que isso teria significado 4 mil milhões de euros de imediato para o novo banco. Gostava de lhe perguntar se acha que isso teria sido suficiente e gostava de lhe perguntar quanto é que nós já gastamos com o BPN, quanto é que o erário público já gastou com o BPN e como é que, em termos de dimensão, o caso do BPN compara com o BES, que é para percebermos quanto é que o BES, novo banco, poderia custar caso estivesse integralmente nacionalizado e nas mãos do Estado até hoje. Muito obrigada. Aqui, em relação à questão que coloca sobre o valor de 4 mil milhões de euros, nós não temos informação específica e eu não acompanhei na altura. É o discurso do Sr. Ministro das Finanças na altura da venda, diz isso. Também diz que não vai haver impacto direto ou indireto nas contas públicas, mas pronto, acho que nesta parte podemos levá-lo a sério. Eu percebo o que está... de euros hipotéticos que deveriam falar, eu não tenho conhecimento do contexto em que foram avaliados, eu percebo que foram referidos, eu tenho conhecimento, sei que houve essa referência, mas como sabe, na altura não acompanhava este dossiê diretamente, tinha conhecimento do processo, mas não tinham uma competência no âmbito do acompanhamento deste processo, mas também é de referir que isso poderia ser um valor considerado inicialmente que depois seria aumentado com o tempo, como aconteceu, aliás, no outra referência que deu do BPN, ou seja, muitas vezes os valores iniciais são, e com um banco de dimensão muito menor, teve um impacto bastante elevado de vários milhares de milhões de euros sobre as finanças públicas portuguesas, um banco que não tem, em termos de dimensão, comparação, eu posso tentar encontrar o valor exato do BPN, não tenho aqui, mas um banco que tem uma dimensão muito menor que o novo banco, um banco que não é comparável em termos de dimensão, acabou por ter um impacto financeiro, apesar de ter passado por esse mecanismo que referiu de nacionalização, que não sei se é esse mecanismo que defende, que teria tido um impacto financeiro muito grande. Também queria referir que aquela referência que fez de pagar a injeção de capital através da resolução logo à cabeça, também não é necessariamente, e como foi várias vezes também explicado por várias, algo que se pudesse ser feito na altura, porque implicava o Fundo de Resolução e o sistema financeiro português assumirem logo um valor que ainda era muito incerto e de grande impacto financeiro sobre o Fundo de Resolução e também nessa altura sobre o impacto nas contas públicas. Portanto, este objetivo de antecipar e pagar tudo à cabeça, ainda por cima algo que não é incerto e que não é verificado, em que nem sequer, por um lado, parece bem mecanismos exigentes de verificação e de confirmação da necessidade destes valores, mas depois equacionar o oposto, pagar logo ao montante e à cabeça um valor muito elevado, eu não sei se é isso que defende, mas também não me parece muito, à partida, necessariamente o mais adequado.